Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre agradecendo a você que nos segue nas redes sociais e que também todas as semanas está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E, é claro, comentem e divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre CRISPR, técnica de edição genética e seu benefício para a agricultura. Solta a vinheta! Nosso entrevistado é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador científico nível 6 do Instituto Agronômico de Campinas, que pertence à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. É ainda orientador nos cursos de pós-graduação da UFSCar, Produção Vegetal e Bioprocessos Associados, e do IAC, Agricultura Tropical e Subtropical. Obrigado por aceitar nosso convite, doutor Marco Aurélio Takita. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, Nelsinho. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente conhece sobre edição de genomas e está ensinando um pouquinho para o pessoal sobre essa tecnologia nova. É o que nós esperamos, doutor. Tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje com seus conhecimentos. Doutor Takita, em 2020, recebemos a notícia que a cientista Emanuele Carpenter e Jennifer Doudna tinham recebido o Prêmio Nobel de Química de 2020 pelo desenvolvimento do método CRISPR para edição de genoma, uma tecnologia inovadora capaz de modificar as plantas, animais e micro-organismos. Na época, essa notícia foi bastante divulgada na mídia, em primeiro lugar pelas duas pesquisadoras, é claro, que integram o seleto grupo de apenas 7 mulheres que receberam o Prêmio Nobel em comparação aos 178 vencedores homens. E, em segundo lugar, pela esperança de erradicação de doenças, como HIV, câncer e anemia e falciforme. Diante desta breve introdução, gostaria de passar a palavra para você, Takita, para que nos explicasse o que é, na íntegra, essa técnica CRISPR. Bom, então vamos lá, Nelsinho.
você deu uma introdução sobre CRISPR e aí, para responder a sua pergunta, a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico desse negócio de edição de genoma. Perfeito. O que acontece, na verdade, é que desde há muito tempo, assim, a comunidade científica sempre buscou fazer alterações pontuais dentro do genoma dos diferentes organismos que eram objeto de estudo de cada pesquisador. E, na verdade, essa história de edição de genoma, ele já data lá dos anos 70, para você ter uma ideia. Tudo começou basicamente com levedura, Tá. e onde se fazia o que a gente chamava de gene replacement. Você substituía uma cópia de um gene por uma outra cópia. E isso era facilitado muito, na verdade, pela própria biologia das leveduras, que permitem uma recombinação homóloga numa quantidade muito alta, né? Você tem uma frequência muito alta de recombinação homóloga. Então, isso facilita, na verdade, a substituição. Quando você pega organismos superiores, por exemplo, células humanas, por exemplo, isso não acontece. Então, se tornou um desafio muito grande você fazer alterações específicas dentro do genoma desses organismos, usando a recombinação homóloga. Até que você tem, nos anos 80, alguns trabalhos específicos com algumas edições de genoma pontual, usando recombinação homóloga em células de mamíferos e humanas. Né? E esses trabalhos, muitos deles, na verdade, a maioria, eram de um grupo, de um pesquisador italiano radicado nos Estados Unidos, chamado Mario Capecchi. E esse pesquisador ele também acabou recebendo um prêmio Nobel pelos trabalhos que ele desenvolveu. E foi um primeiro momento em que se começou a de fato alterar o genoma de organismos superiores. Tá? Certo. Quando você passa aí já para os final dos anos 80 e início dos anos 90, o que acontece é um entendimento maior de como as células faziam um reparo de DNA, essas células eucarióticas. Faziam reparo após uma quebra de fita do DNA, das fitas do DNA. O que acontece, na verdade, é que esses trabalhos, eles formaram, na verdade, a base para que você pudesse fazer a edição do genoma como a gente conhece hoje. E aí você começa a desenvolver uma série de tecnologias, tá? Das quais CRISPR é uma delas, mas na verdade dentre todas é a mais recente. Tá. Aí você tem meganucleases, zinc finger nucleases ou nucleases de dedo de zinco, as talens, que são outro tipo de nuclease. Tá? E o que acontece, na verdade, é que essas nucleases, bom, por ser nuclease, ela cliva sequências do DNA, né? Mas elas clivam especificamente direcionadas por um sítio de reconhecimento dentro da proteína. Tá? Todas elas são proteínas. E quando a gente fala das nucleases de dedo de zinco ou as talens,
o que acontece é que elas são proteínas híbridas, né? Ou seja, elas possuem um sítio de reconhecimento de uma proteína e o sítio de clivagem, na verdade, é determinado por uma outra proteína, que é uma enzima de restrição. Tá? E aí você consegue, então, direcionar a quebra ou clivagem, né, daquele DNA específico num sítio, num lugar específico dentro do genoma que você deseja. Toda a ideia, então, basicamente, é o reconhecimento determinado, nesse caso por proteína, específico que leva à quebra específica de uma região do teu genoma. CRISPR, ele vem um pouco depois dessas tecnologias, tá? A tecnologia de CRISPR, ela, na verdade, ela é um pouco diferente, tá? Por que ele é um pouco diferente? Porque, na verdade, o que acontece é que, enquanto essas outras proteínas, elas têm o reconhecimento determinado pela proteína, no caso de CRISPR, você tem um conjunto formado por uma proteína que faz a clivagem do DNA, mas você tem acoplado a isso, você tem duas moléculas de RNA, tá? E aí, o reconhecimento, nesse caso do CRISPR, não é dado pela proteína, mas sim pelo pareamento de uma das moléculas de RNA com o DNA genômico que você tem. Todas as técnicas, como eu falei, elas dependem justamente da clivagem do DNA para que você tenha o mecanismo de reparo da célula atuando, e esse sim vai determinar as alterações que você deseja. Normalmente, uma mutação que vai tirar uma base, por exemplo, ou um pedaço de DNA maior que uma base. Mas a ideia basicamente é sempre esse, tá? Por que isso acontece? É que existem duas formas de reparo de DNA, né? Uma que, quando você tem uma quebra do DNA, a célula, para tentar salvar numa situação de desespero, elas simplesmente acabam ligando as extremidades que foram separadas, tá? Uma dupla fita. Isso faz com que, muitas vezes, aconteçam deleções, ou seja, retirada de algum pedaço desse DNA, ou, mais raramente, mas acontece também, inserções. Isso acaba fazendo com que a proteína codificada por aquele gene perca a função, tá? Então, na verdade, você tem uma atividade determinada pelo reconhecimento do RNA e clivagem daquela proteína, que faz com que você tenha, então, uma deleção, ou um corte, na verdade, que pode produzir uma mutação dentro daquele teu gene. Essa, basicamente, é a técnica, né? Você fazer uma clivagem específica dentro da tua dupla fita de DNA, e, com isso, você determinar a produção de uma mutação dependendo da atividade de reparo do teu DNA, da célula eucariótica. Perfeito. Doutor, e o que são tesouras moleculares do CRISPR? Então, nesse caso, o termo tesoura molecular, ele vem justamente da atividade que você tem dessas proteínas que cortam, que clivam o DNA. Ela é uma tesoura porque ela cliva aquele DNA, ela corta, né?
molecular, porque é uma molécula que acaba fazendo isso. Então, o que você tem é justamente, no caso do CRISPR, né, uma proteína Cas. Mais comumente, o que se usa hoje, mais comumente é uma proteína chamada Cas9. Tá? E essa Cas9 ela tem 2 sítios de clivagem. E ela acaba cortando as 2 fitas de DNA que compõem o teu genoma, né? Então, isso acaba fazendo com que aquelas 2 fitas se separem e aí você tenha um mecanismo de reparo tentando justamente reparar e produzindo ou não mutações naquele determinado gene que é o seu objetivo de estudo. E essa técnica também ela é aplicada em plantas? Também ela é aplicada em plantas, é aplicada, na verdade, em tudo, né? Basicamente todos os organismos que você tem interesse. Né? E aí você pode fazer, como eu falei, o mais simples é você fazer uma deleção dentro de um gene, né? Ou seja, você determinar uma perda de função. Mas existe uma série de outras possibilidades, né, para se usar o CRISPR. Por exemplo, você pode alterar a expressão de um gene. Obviamente que a ferramenta é um pouco diferente, né? Mas você acaba conseguindo, com a mesma proteína, e usando proteína e o RNA, você consegue alterar especificamente a expressão de determinado gene. Isso pode aumentar ou diminuir a expressão. Você pode hoje fazer mutações pontuais, né? Você fazer uma substituição de uma base dentro do teu DNA. Você pode trocar um gene, né, por outro, e aí sim você depende de uma outra forma de reparar o DNA, que é por recombinação homóloga, ou seja, você simplesmente substitui, você tem uma recombinação que vai substituir uma cópia de um determinado gene por uma outra cópia que você eventualmente introduziu alguma mutação que você deseja ou fez alguma alteração que determinou alguma mudança ou que determinaria alguma mudança de característica daquela proteína. Então, isso é feito em plantas. Tá. E aí, uma coisa que é importante também colocar, tá, no seu aqui, é que isso pode ser feito através do uso de vetores de transformação ou pode ser feito de uma forma que é totalmente independente de DNA, tá? Isso tem algumas consequências. Explica para a gente aí quais são essas consequências e por que essa diferença de um e de outro. E aonde se aplica essa diferença? O que determina essa diferença? Então, vamos lá. Uma das consequências por exemplo, no caso de transformação, quando você usa uma transformação com vetor, basicamente, a gente pode estar falando aqui de transgenia. Essa transformação de vetor, ele pode se integrar dentro do genoma, e aí você está lidando com um transgênico. Transgênico, tá. Aí você tem os componentes do CRISPR dentro desse vetor, transformação, e aí ele tem a sua atividade determinada pela presença desse vetor lá dentro, e aí ele começa a produzir, então, esses componentes que vão fazer a edição do genoma da forma como você deseja, tá? Só que isso tem também uma característica que é importante. Normalmente, assim, praticamente 100% das vezes, essa inserção dentro de um genoma desse vetor vai ser distante do local que você está fazendo a edição, tá? Isso possibilita, no caso de plantas, por exemplo, que você faça uma limpeza, ou seja, você consegue tirar dentro
genoma, esse vetor que foi inserido. Como que é feita essa limpeza? Na verdade, ela pode ser feita, por exemplo, através de cruzamentos e seleção daquele que não tem mais a presença daquele fragmento, mas que tem a edição naquele gene que você deseja. Tá? Então, isso é passível de ser feito, e aí simplesmente você limpa através de cruzamento e seleção, tirando aquela marca de transgenia. Tá? No caso de ser independente de DNA, aí o que você vai colocar? Você vai colocar um complexo, ou vai usar um complexo de proteína e RNA, e aí esse complexo vai ser responsável, então, pela edição. Então, você não tem mais o fator transgenia dentro do processo. Então, isso tem a ver com o que é, por exemplo, a edição gênica, melhor dizendo? Não, na verdade, assim, a edição gênica, quando se fala em edição gênica, basicamente o que o pessoal usa, em termos conceituais, é a mesma coisa que edição de genoma. Tá? Então, não tem diferença em termos conceituais. Aí, só que o que acontece é, quando você fala em edição de genoma, pode ser alguma coisa mais... qualquer edição dentro de um genoma, não necessariamente de um gene, tá? Mas edição gênica pode ser, de repente, você colocar o termo gênica relativo a um fragmento bem específico dentro do teu genoma. Mas o que o pessoal usa normalmente é um sinônimo. Tá. Doutor Takita, quais são as características que já foram modificadas pela edição genoma das plantas? Aí a gente tem um monte de coisa, viu, Nelson? Uma infinidade grande. Na verdade, você tem várias características que já foram focadas para a planta. Só para que a gente possa entender, dá algumas aí para a gente identificar na prática. Então, vamos falar aqui de espécies que têm interesse comercial. Tá, ótimo. Então, aumento de produtividade. Tá. Isso daí foi foco de trabalhos com arroz, por exemplo, e trigo. Qualidade. Você tem também arroz, sorgo, trigo, milho, batata, tomate. Você tem uma infinidade de trabalhos visando, então, aumento de qualidade em diferentes espécies de interesse comercial. Tem um trabalho bastante interessante de diminuir o nível de glúten que você tem em trigo. Olha só. Resistência à doença também é foco de vários trabalhos. Né? Aí você tem... Acho que principal, né? Porque... Pois é. Um dos grandes problemas na agricultura realmente exatamente, são as doenças que você tem. Então, se você conseguir obter resistência, né, isso é uma coisa muito importante. Então, você tem trabalhos com arroz, trigo, pepino, tomate, uva, até citros. Né? Os trabalhos que existem com citros são justamente com resistência à doença. Existem grandes projetos, né, com essa essa vertente de citros. Pois é, na verdade, assim, esse é um ponto muito importante que faz com que muita gente tenha, de fato, interesse. Então, isso realmente é um foco importante desse tipo de trabalho. Mas você tem, por exemplo, também assim, trabalhos que tentam ou visam, na verdade, aumento de resistência a herbicida. Então, é uma coisa que mais direcionada a essas grandes indústrias, né, que produzem esses defensivos.
Mas, por exemplo, você tem trabalhos com arroz, trigo, tem outros trabalhos, né? Por exemplo, de estabilização de híbrido, no caso de milho, Ou seja, resistência a estresse, e tomate. Então, você tem realmente muitos trabalhos com diferentes espécies e diferentes características. a aplicabilidade é grande, então. Pois é. E hoje um dos focos, sim, bastante importantes é justamente por conta desse ambiente que a gente tem, né? Esse problema climático terrível, né? Você tem justamente esse foco de resistência a estresse hídrico, né? Isso daí é uma coisa que você tem, de fato, uma tendência bastante grande para que isso seja um foco importante de trabalho nesses próximos anos. Essas mudanças climáticas malucas que a gente tem, no nosso caso aqui especificamente, você tem um grande problema bom, a gente está vivendo isso, né? Uma diminuição do período de chuva. Sim. E isso está Estamos passando por isso agora, inclusive. Né? Exato. Então, isso é bastante crítico. Então, é um foco bastante importante também. Você comentou aí numa de suas respostas que técnicas para editar, modificar o DNA são utilizadas desde as décadas de 1980. Ou seja, a edição genética não é algo novo. E por que a técnica CRISPR é considerada revolucionária? Então, cá entre nós, Alfinho. É isso que eu quero saber agora. Pois é. O que, na verdade, é pelo seguinte: eu coloquei para você aquelas diferentes técnicas que são usadas para edição de genomas e ainda são usadas, tá? Não é porque CRISPR veio que as outras pararam de ser usadas. Não, foram abandonadas. Né? Exatamente. Existem ainda trabalhos que utilizam daquelas outras técnicas. Mas o que diferencia, na verdade, o CRISPR das outras? É a facilidade que você tem para manipulação dos componentes. Então, quando a gente fala assim em buscar uma especificidade para você trabalhar em termos de reconhecimento, é muito mais simples você criar uma molécula, uma sequência de RNA que vai ser específica para aquela determinada sequência que você deseja, do que você alterar uma proteína, tá? Para que ela reconheça aquele determinado segmento de DNA que você tem interesse. Esse é um ponto, tá? O outro ponto, na verdade, é em termos econômicos. É muito mais barato você usar CRISPR do que as outras técnicas, justamente pela complexidade, na verdade, que você tem em relação a produzir os componentes. É muito mais complexo também. Com isso, o que acontece, na verdade, é que CRISPR acaba assim, democratizando a edição de genoma. Tá? Você pode pontuar, né, naquilo que você necessita, com o CRISPR que possibilita atingir aquele alvo. A outra também, tá, Nelson? Na verdade, assim, a outra também. Mas o grande diferencial é que o processo é mais barato, é muito mais simples, e com isso muito mais pessoas podem utilizar a técnica. E eficaz, então, esse é o grande ponto, tá? Sim, na verdade,
o surgimento de CRISPR realmente possibilitou que, sim, vários grupos que jamais pensariam em trabalhar com edição de genomas pudessem, de fato, estar trabalhando. Não é tão simples, tá? Mas, de qualquer forma, é uma coisa que é factível de ser feito dentro de qualquer laboratório que tenha um conhecimento de biologia molecular. Legal. Doutor Taquita, o Brasil se destaca no cenário mundial por ser grande produtor e exportador de alimentos. Por exemplo, da soja, do suco, da laranja, açúcar e assim por diante. Onde o agro corresponde a 26% do PIB, se não me falha a memória, e os dados aí. Grande parte desse desenvolvimento da agricultura se deve às pesquisas de melhoramento genético de plantas. Como esta evolução de melhoramento genético de plantas e como a técnica CRISPR pode contribuir para esta área? Então vamos lá, assim. Aqui a gente tem alguns pontos bastante importantes, tá? Que, de fato, sim, a gente pensar cá entre nós, realmente elas têm uma grande influência na forma como o melhoramento tradicional é feito. E aqui a gente tem que pontuar uma coisa que é bastante importante, tá? Tem um amigo que trabalhou, na verdade, no agronômico, aposentado agora, mas ele não gosta quando a gente fala de melhoramento clássico, né? Então, segundo ele, não existe melhoramento clássico, é tudo melhoramento. E ele tem razão, tá? Na verdade, é tudo melhoramento. Só que o que a gente chama, quando a gente fala de melhoramento tradicional, na verdade, é um melhoramento que a gente usa de cruzamentos entre indivíduos e seleção dos filhos, vamos colocar assim, pelas características agronômicas que se deseja, tá? Isso baseado principalmente na observação de algum fenótipo que você tenha para esse indivíduo. Então, essa basicamente é o que a gente chama daquele melhoramento tradicional que é feito já há muitos anos e vai continuar sendo feito por vários anos. Só que essas tecnologias que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, e aí eu não estou incluindo edição de genoma, tá? Mas algumas outras tecnologias permitiram que você tivesse um grande avanço na forma como se faz o melhoramento. Por quê? Porque essas técnicas, elas acabaram dando ao melhoramento ferramentas para que ele fosse mais eficiente, tá? Eficiente em que sentido? Bom, eficiente, por exemplo, na seleção daquilo que você deseja. Então, eu não dependo mais simplesmente da observação de determinado fenótipo. Eu posso já buscar dentro do genoma daqueles indivíduos alguns marcadores, por exemplo, que estão diretamente relacionados com o fenótipo que eu desejo. Então, isso me adianta todo um processo para a obtenção de indivíduos que seriam selecionados depois de alguns anos, por exemplo, tá?
Então, isso, na verdade, determina uma diminuição no tempo de obtenção de novas variedades. Isso daí é uma coisa bastante importante, tá? Porque, por exemplo, existem alguns programas de melhoramento, e Citrus está incluído no meio disso, mas que para você obter uma nova variedade através desse melhoramento tradicional, você vai levar muito mais de 10 anos, tá? Então, se você consegue adiantar todo o processo, é Todo um mundo ganho ganha, né? fantástico. Tá? Aí você passa para uma outra coisa, que o que se chama de TIMP, tá? É uma sigla que vem de Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão. Na verdade, são uma série de técnicas que se tem hoje, das quais uma dessas técnicas é justamente a edição de genoma. Tá? Todas essas técnicas, na verdade, como o próprio nome diz, eles são técnicas de precisão mesmo, né? Ou seja, você está focando num ponto específico dentro daquele genoma que você tem de determinado organismo, tá? Isso tudo a gente está trabalhando ou está falando, né, de coisas sem transgenia. Então, essas técnicas, essas TIMPs, na verdade, elas vão também auxiliar no melhoramento na medida em que elas são mais diretas num foco de obtenção de uma característica específica, porque você vai estar alterando ou buscando alterar especificamente uma característica. Enquanto no melhoramento tradicional você faz cruzamento e seleção, essas outras técnicas ajudam um pouco isso. Com as TIMPs, você faz alterações específicas ou busca fazer, né, alterações específicas dentro do genoma que você quer. Então, isso, a tendência, na verdade, é você acelerar ainda mais o teu processo de melhoramento, tá? Mas tudo isso entrando dentro daquilo que a gente está conversando aqui, que é melhoramento genético. Claro. Doutor Takita, o Brasil já tem algum produto agrícola resultado da tecnologia CRISPR? Nós temos uma planta, né, que foi aprovada para uso comercial. Isso aconteceu em 2018. É um milho que apresenta um maior teor de amilopectina. Esse é o caso que a gente tem de... Só tem um? Nós só temos um? No Brasil, sim. Né? Brasil, agora, se você for pegar nos Estados Unidos, existem uma série de outros que foram aprovados já, de outros materiais. Tá? Mas no Brasil... Beleza. Doutor Takita, cá entre nós, qual é o principal benefício que a técnica CRISPR traz para a agricultura? Então, Nelson, como eu coloquei já anteriormente aqui, o benefício de utilizar-se a técnica está justamente na possibilidade de você obter plantas que são alteradas de modo mais preciso. Tá? Isso vai determinar aquilo que eu falei, uma diminuição no tempo de você obter um material comercial. Essa é a grande vantagem, né? Você ter essa especificidade sendo traduzida em ganho em termos de tempo. Tá. E plantas modificadas pela técnica CRISPR são consideradas transgênicas? Então,
Aí a gente volta um pouquinho para aquela história que a gente tinha conversado lá no começo. Aham. Depende, tá? Tá. Então, como eu falei lá no início, se você tiver a inserção de um fragmento de DNA que não pertence àquela planta, né, dentro do genoma dela, isso vai ser configurado como um transgênico. Transgênico, tá. Se você, por exemplo, como eu falei, Utilizar o mesmo, né? você pode substituir, tá, Nelson, de repente, uma cópia de um gene de uma planta, por exemplo, por uma cópia de um gene humano. Tá. Isso você pode fazer, tá? Se você fizer isso, independente de você ter vetor ou não, ele vai ser considerado transgênico, porque a cópia que você tem lá não é daquela planta, tá? Mas sim é do genoma humano. Então depende. Se você fizer isso, sim, ela vai ser considerada transgênico, tá? Agora, no caso de você não fez, você fez livre de DNA, entendeu? Você só fez uma mutação, você não trocou, não colocou nenhum gene. Então, na verdade, aí o que você tem é justamente plantas que não são consideradas transgênicas, tá? Então vai depender da forma como você fez. Agora, isso é uma coisa importante, tá? Assim, porque assim, isso daqui nós estamos falando de Brasil, tá? Onde a análise é feita caso a caso. Tá? Você tem que fazer um questionamento à CTN-Bio para que ela faça uma avaliação se aquilo que você desenvolveu é ou não transgênico. Né? Se não for considerado transgênico, ele é tratado como uma planta normal, sem problema. Agora, esse é um grande problema, por exemplo, para a Europa. Tá? Em 2018, bom, você sabe que a Europa sempre foi arredia em relação a transgênicos. Né? E em 2018, eles tinham uma decisão muito importante, que era justamente definir se plantas modificadas por CRISPR seriam ou não considerados transgênicos. Aqui no Brasil, essa análise, como eu falei, é caso a caso, e a gente tem o foco justamente no produto, tá? Certo. O grande problema da Europa é que o foco deles não é no produto, mas sim no processo. Então, o que acontece é que, a partir do momento, você pode fazer limpeza, pode fazer o que for, desde que você usou, em algum momento, engenharia genética, pronto. isso é considerado transgênico para eles. Transgênico para eles. Tá? Então, você pode ter uma planta limpa, um mutante que você obteve por CRISPR, totalmente limpo, que seria o mesmo mutante que você poderia obter naturalmente, mas isso, se foi obtido por CRISPR, a Europa determinou que ele é transgênico porque passou por um processo de utilização de engenharia genética. Tudo que mexe com a parte genética, para eles, é transgênico. Por exemplo, se quiser... Tudo que você usa ferramentas de engenharia genética, para eles é transgênico por conta do processo. Se você fizer, por exemplo, uma enxertia, não é. Se fizer uma enxertia, não é. Agora, se você passou por qualquer coisa que usou engenharia genética, ele vai ser marcado como transgênico. Tá. Isso é um complicador bastante grande, né? Porque... Como é que ficam os produtos para se exportar, por exemplo? Deve ser super rigoroso. Não, aí isso é complicado. É complicado, tá? Né? Isso daí é extremamente complicado. Faço ideia. Bom, doutor Takita, poxa vida, passou nosso tempo que eu nem percebi.
muito obrigado por estar aqui no Cá Entre Nós. Tenho certeza que foi muito proveito essa sua entrevista para todos nós que estamos assistindo aqui. E agora eu deixo aí o nosso espaço do programa para que o senhor possa fazer aí a divulgação dos seus contatos e também que o senhor deixe uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, Nelson, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar conversando sobre ciência, né, esclarecendo um pouco mais a sociedade sobre essas tecnologias que a gente tem e que cá entre nós elas podem ter um grande impacto, né, na vida das pessoas. Verdade. E, sim, acho que um bom exemplo que a gente tem é que a Universidade Wageningen, na Holanda, eles têm algumas patentes, né, de CRISPR. E muito recentemente, agora, eles acabaram de dizer que eles estão disponibilizando o uso do objeto das patentes deles para quem quiser fazer pesquisa visando acabar com a fome no mundo. Poxa vida, então, interessante. Pois é. Então, assim, realmente essas tecnologias, ou essa tecnologia CRISPR, mais especificamente, tem realmente uma grande papel fundamental, né? Exatamente. Ela tem essa característica, né? Acho que a característica de que as pessoas estão, de fato, acreditando muito que a tecnologia tem um potencial de mudar o mundo. Ainda bem. Isso é importante. Verdade. Poxa vida. Muito obrigado. Olha, CRISPR é agro, CRISPR é top e está no Cá Entre Nós, não é verdade? Conversei com o Dr. Takita, Dr. Marco Aurélio Takita, né? A gente fala Takita porque é um grande amigo. Semana que vem nós teremos uma nova entrevista sugerida aí por você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail, sempre sugerindo uma pauta nova para a gente tratar, falar aqui, convidar alguns entrevistados tão importantes como o Dr. Takita, que veio aqui nos esclarecer sobre a técnica CRISPR. Lembrando que se você não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E, é claro, divulgue e comente os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Dr. Takita, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar vir ao nosso programa e dar esse show aí sobre a técnica CRISPR. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.